Então, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso curso de estruturas para galpões industriais. E uma informação importante sobre a fonte do conteúdo deste curso, né? O conteúdo deste curso será todo baseado no Manual de Construção em Aço da CBCA, Galpões para Usos Gerais, incluindo as figuras apresentadas neste curso gratuito. A ABNT, NBR 8800, de 2008, Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifício, e a ABNT, NBR 6123, de 88, Forças devidas ao vento em edificações. Os galpões ou edifícios industriais são construções em aço, geralmente de um único pavimento, constituídos de sistemas estruturais compostos por pórticos regularmente espaçados, com cobertura superior apoiada em sistemas de terças e vigas ou tesouras e treliças, com grandes áreas cobertas e destinadas para o uso comercial, uso industrial, agrícola ou outras aplicações. Apresentaremos detalhes e alternativas para o desenvolvimento deste tipo de projeto e, ao mesmo tempo, a terminologia usada neles. Vamos começar nosso estudo mostrando as partes principais dos tipos mais comuns de galpões feitos de aço, com um único vão transversal, com cobertura em duas águas. Nessa figura, nessa foto que nós vemos aqui, temos uma estrutura, um galpão simples, composto por três pórticos, né? Nós vemos aqui os pilares, tivemos aqui uma tesoura, né? Então temos aqui como os componentes principais as tesouras, temos o contraventamento da cobertura, as terças de cobertura, temos uma treliça do beiral e também temos um contraventamento lateral. Esse contravento lateral, ele está na forma de K, um contraventamento tipo K. Temos também aqui na segunda imagem, na figura 2, um galpão com colunas e vigas em perfis I, né? Então, tanto as colunas quanto as vigas do pórtico são em perfis de alma cheia, em perfil I laminado, né? Então, novamente aqui nós temos o contraventamento das terças, temos as terças propriamente dita, temos um contravento lateral aqui em formato de X e temos as vigas de tapamento lateral do galpão. Nesta imagem nós temos uma tesoura, é um exemplo de tesoura, né? E essa tesoura é formada pelos banzos superior formados em perfil T, né? Eu tenho um banzo superior formado perfil T, o banzo inferior formado por dupla cantoneira ligadas pelas abas, os montantes também em duplas cantoneiras ligadas pelas abas, e as diagonais também em dupla cantoneira ligadas pelas abas. E tanto os montantes quanto as diagonais, elas fazem a conexão num ponto, né, num nó, através de uma chapa com C. Temos aqui um detalhe na verdade é um detalhe duplo, né, que mostra duas coisinhas interessantes aqui para a gente. Temos o detalhe da ligação, né, da terça, e temos o detalhe da ligação das diagonais chegando no banzo, né, e elas são ligadas aqui através de uma chapa. Nós observamos aqui duas formas diferentes, né, isso é mais para a didática, duas formas diferentes de como as diagonais chegam. As diagonais são compostas de duplas cantoneiras. Nesse caso, elas estão ligadas pelos cantos da cantoneira. E nesse segundo caso, elas estão ligadas pela aba da cantoneira. Observe que nesse caso, as duas cantoneiras ligadas pelas abas formam um perfil T. Temos também
neste caso, um nó inferior, né? Um nó do banzo inferior. Então, nesse nó, tanto os montantes tanto o montante quanto as diagonais chegam no banzo e se ligam ao banzo através de uma chapa de ligação. Novamente, temos duas formas aqui de demonstrar como podem enxergar, como podem ser ligadas as duplas cantoneiras. Nesse caso, nessa diagonal, as duplas cantoneiras estão ligadas pelas abas, né, ligadas à chapa de espera e chapas intermediárias. O montante, ele está ligado, né, à chapa de espera e a dupla cantoneira, elas estão ligadas pelos cantos da cantoneira, né, e temos também as chapas intermediárias. No caso desse de banzo, ele pode estar ligado nessa configuração para facilitar o encaixe, né, para facilitar a chegada das diagonais. Essa diagonal também, isso aqui é apenas por meio ilustrativo, para melhorar a didática, ela está ligada através dos cantos, né, e ligadas à chapa de espera e ligadas com chapas intermediárias ligando as duas cantoneiras. Nesse caso aqui temos a chegada dos banzos na cumieira. Então aqui mostramos duas terças chegando na cumieira e a chapa de espera que liga os dois lados da tesoura. Temos também a chegada das diagonais na chapa de espera. Observem que tanto de um lado quanto do outro, agora não estamos mais usando uma forma didática, estamos apenas mostrando a chegada desses elementos, elas estão ligadas pelas abas da cantoneira e temos também chapas intermediárias. Essas chapas intermediárias, elas entre outras funções, ela tem a função de dar rigidez à ligação das duas cantoneiras. Aqui é mostrado a chegada da tesoura no pilar. Temos o apoio do banzo superior da tesoura. Observe que o banzo superior é formado por dupla cantoneira ligada pelas abas, né? E esse apoio já aproveita e já tem a chapa de espera da diagonal. Já o banzo inferior, ele se conecta ao pilar por um suporte que é fixado à mesa do pilar, né, do perfil I, né? E também o banzo inferior é um banzo composto por dupla cantoneira ligados pelas abas. Observe que a ligação do banzo inferior no suporte de espera, na chapa de espera, é parafusado. Temos aqui uma alternativa ao nó inferior de um banzo inferior. Então, vamos dar uma olhada no que temos aqui. Temos o banzo inferior, né, que é ligado por partes, eles chegam na chapa de espera. O banzo inferior também composto por dupla cantoneira ligados pelas abas. As diagonais também, mas o montante é ligado pelos cantos, né? Uma coisa importante que nós discutiremos posteriormente é que em qualquer ligação de encontro de elementos estruturais, deve-se ser respeitado que as linhas de centro de cada elemento, a linha de centro das diagonais do montante e do banzo, as suas linhas de centro devem se encontrar em um único ponto. Todas as linhas devem interceptar um único ponto. Ponto este que a gente chama de ponto de trabalho. E é a partir daí que nós calculamos todas as cargas internas de cada elemento para poder dimensionar o elemento que vamos usar. Aqui nós temos uma treliça, e como eu falei antes, a treliça ela se caracteriza por ter seus banzos superior e inferior paralelos. Observe que os montantes e as diagonais com os banzos formam triângulos, né? Então temos aqui
Os montantes, as diagonais, o banzo inferior e o banzo superior em cantoneiras em dupla cantoneiras ligadas pelas abas. Né? Observe também que todas elas estão parafusadas. Nessa imagem, nesse slide, então, mostra-se a chegada, né, a chegada de uma treliça na viga, né, no pilar da estrutura, no pilar do galpão. Observem, atentem-se à chapa de ligação, que é ligada à alma do pilar. Né? Observe que ela é parafusada e que toda a estrutura também é parafusada. Novamente aqui nós estamos usando as campaneiras duplas ligadas pela aba. Nesse caso aqui mostramos as diagonais chegando nas chapas de espera do pilar. Né? Então eu tenho o perfil I de uma viga, tenho o perfil I do pilar, e aqui eu tenho meus sistemas de contraventamento ligados de dupla cantoneira, ligados por chapas. Né? Temos aqui também uma chapinha que é intermediária para poder receber essa estrutura. Em cima ele continua. Né? Aqui deve ter um mezanino, ou deve ser algo maior. Né? Tipologia dos galpões, isso é importante, né? Porque para cada uso vamos usar um tipo de galpão necessário. Então vamos ver quais os tipos disponíveis que nós podemos trabalhar. Né, ao tratar de edifícios industriais denominados comumente de galpões, na verdade, um espaço a ser protegido, há algumas alternativas à disposição da cobertura. Então vamos tratar agora aqui na cobertura em si. A primeira é mais simples. As coberturas de duas águas com o uso de tesouras ou treliças. Então vamos ver aqui, temos a tesoura treliçada, a base rotulada ou engastada do pilar, o contraventamento em K, temos aqui também o contraventamento da cobertura, temos uma viga de beiral, temos as terças, do outro lado aqui também temos as terças, temos o contraventamento, temos tudo isso aqui, ok? Um outro tipo aqui de galpão é de pórticos formados por vigas de alma fechada. Nós já tratamos isso no início, né? Então temos o pórtico aqui de alma cheia, temos o contraventamento em X e temos as terças do galpão. Quando é necessário transportar cargas dentro do galpão, passa-se a ter necessidade de uma ponte rolante. Então aqui nós temos duas alternativas de usar uma ponte rolante. Podemos usar um console e colocar uma viga de rolamento, ou podemos usar um pilar treliçado e colocar a nossa viga de rolamento nele. Outra alternativa é pegar um perfil de alma cheia, uma viga I, e na altura onde irá ser colocada a viga de rolamento, ela diminui a seção para poder chegar até a cobertura. Não precisa de uma viga dessa toda para chegar até a cobertura. Então diminui a seção da viga, leva-se até a cobertura, mas o importante aqui, na realidade, agora é a posição da viga de rolamento. Então eu tenho aqui um apoio da viga de rolamento. Uma outra alternativa também é colocar um perfil inteiriço até a cobertura, que deve chegar na tesoura, e fazer um treliçamento para suportar a viga de rolamento. Temos também os galpões geminados com 4 águas. Então eu tenho aqui um galpão geminado com 4 águas. E tenho aqui, nesse caso, eu tenho de 4 águas, eu tenho um pilar dividindo a cada 2 águas. Temos também o galpão geminado com 2 águas e com um pilar central. Aqui temos os galpões geminados com meias águas no sentido transversal do galpão. Então eu tenho
o comprimento do galpão, e no lugar das águas caírem para os lados do galpão, ele vai no sentido transversal. Então tem uma água, duas, três, quatro águas. Logicamente tem uma calha entre cada uma dessas quedas de água. Tem uma viga mestra que vai atravessar toda a largura do galpão. Temos os galpões tipo shed, né? Os galpões tipo shed é parecido com o galpão geminado de quatro águas, porém eles têm as águas caindo tudo no mesmo sentido. Temos uma viga mestra. Essa viga mestra, além de apoiar a cobertura, ela também pode ser, também é usada, né? Ela pode e é usada para ventilação e iluminação da estrutura. Temos aqui duas formas diferentes da construção desse tipo de estrutura. Também temos os galpões em arcos. E quando é que nós usamos os galpões em arcos? Quando queremos vencer grãos imensos, vãos muito grandes que ficariam muito caros vencer com a estrutura convencional. O vão em arco, o arco ele proporciona uma resistência grande, né, muito grande, com uma economia. Ele vence um grande vão com um pequeno peso, uma treliça, né, arqueada, leve e extremamente resistente, né? Ela tem que ser bem contraventada para que não tenha movimentação lateral, e ela oferece grandes vantagens em relação às outras quando se trata de vencer grandes vãos. Procedimentos para desenvolvimento de projetos. Então, ao desenvolver um projeto, deve-se pensar na qualidade do produto e na sua manutenção ao longo da vida útil. Então, o projetista ele tem que elaborar o seu projeto pensando também na forma de como que essa estrutura sofrerá manutenção, né? Em primeiro lugar, na fase de projeto, deve-se definir uma configuração dimensional volumétrica do galpão, ou seja, a altura, largura e comprimento. Essas medidas são função do tipo de uso que se dará à edificação, seja armazenamento, fábrica, mercado, oficina, entre outros. Tendo em mãos essas medidas, é interessante ter a definição das aberturas fixas e móveis. Aberturas fixas são aquelas sempre abertas, né, por exemplo, venezianas. Já as aberturas móveis podem estar fechadas ou abertas, como por exemplo, portas, portões, janelas de correr. A inclinação do telhado deve ser definida pelo tipo de telha na cobertura. Porém, a ABNT NBR 8800 define para o estado limite de serviço de empoçamento de água em coberturas e pisos a necessidade de evitar acúmulo de água em coberturas com inclinação menor que 5%. Isso está escrito no item 11.6 da NBR 8800. Deve ser realizada uma análise do local da obra para avaliar a topografia e o tamanho dos obstáculos nas redondezas. Esses fatores definirão a maneira mais adequada das ações devidas ao vento. Os carregamentos sobre a estrutura devem ser analisados. Além dos pesos próprios dos materiais da estrutura, das lâminas da cobertura, luminárias, devem ser consideradas todas as cargas acidentais que atuarão ao longo da vida útil. Um exemplo bem claro disso aí é uma estrutura de cobertura. Vamos a um caso, uma experiência própria minha, né? Projetaram uma estrutura para a cobertura de uma igreja evangélica, e depois da estrutura estar montada, decidiram-se que iam colocar um forro mais pesado. E decidiram também que em uma das tesouras iriam colocar caixas de som de 200 quilos cada uma, pendurada na tesoura. E que na outra tesoura iriam colocar todo o sistema de iluminação pendurado por essas tesouras. Ou seja, são cargas que
Dependendo do uso, dependendo de para que serve, que vai ser aquela cobertura, se é uma igreja ou se é um supermercado. Hoje está muito na moda colocar painel solar sobre as coberturas dos galpões. Deve-se pensar no projeto de hoje que futuramente o dono vai querer fazer algo desse tipo, né? Então devemos prever essas cargas acidentais no projeto. Existe uma combinação entre projetar, calcular, fabricar, transportar e montar uma estrutura de aço, que fornece a solução mais econômica e mais eficiente, porém deve ser estudada e integrada a todas as fases do projeto, desde a concepção até a sua manutenção para atingir a vida útil. Então, pessoal, até na próxima aula nós vamos estudar o projeto de galpões. Nessa aula estudaremos os seguintes tópicos, que são os documentos de projeto, um galpão a ser projetado, nós vamos definir um galpão a ser projetado, abertura de lanternins e aberturas laterais. Vamos também passar uma vista rápida assim, em calhas e tubos de descida e ações atuantes na estrutura. Esse último tópico é bem longo, ele é um pouco mais longo porque aí vai mostrar detalhes de cálculo, detalhes do dimensionamento, dimensionamento das cargas, para poder em seguida dimensionar os elementos estruturais. Então essa segunda aula, ela é muito importante. Nós vamos definir as cargas, principalmente as cargas de vento. Vai ser trabalhado nessa aula e na aula seguinte o dimensionamento dos elementos estruturais, ok? Então até lá e bons estudos a todos. Obrigado.